É com muito prazer que o CP Online recebe o Bispo de Petrópolis, Dom Gregório Paixão, que lançou recentemente a obra A Catedral de Petrópolis, Santuário da Memória da Cidade Imperial. Olá, Bispo, muito obrigada pela sua presença. Seja muito bem-vindo aqui em nossos estúdios. Muito obrigado, uma graça muito grande poder participar desse momento com você e com vocês que nos acompanham nesse momento. Bispo, o senhor decidiu lançar esta obra aqui durante a semana acadêmica do nosso Centro de Teologia e Humanidades. E ele começa lhe perguntando por que, em qual contexto o senhor resolve lançar este livro aqui na UCP. Em primeiro lugar, porque eu faço parte do mundo acadêmico, não é? Não apenas porque sou grão-chanceler da Universidade Católica de Petrópolis, mas também porque boa parte da minha vida foi vivida diante de uma turma de alunos, porque fui professor universitário durante muitos anos. Então, é um ambiente que faz parte da minha vida, da minha história. Então, quando quis lançar o livro, eu disse, olha, eu vou para uma casa que também conheço perfeitamente. Podia, naturalmente, lançar na Catedral de Petrópolis, mas a sala da Catedral seria muito pequena, porque eu sabia que ia dar um número grande de pessoas. Então, nada melhor do que essa outra casa, que é um santuário do ensino, que é a nossa universidade. E de que forma nasceu a vontade de escrever esta obra? Quando eu cheguei em Petrópolis, realmente fiquei profundamente impactado com a beleza e com a história da nossa catedral, que é um monumento inegavelmente belo, não é? Uma verdadeira pérola no centro de Petrópolis. A cidade é muito bonita, mas a catedral realmente ela chama atenção pela sua grandiosidade e pela história ali contida. Eu não conhecia essa história, então perguntei a mim mesmo, né, especialmente no dia da minha posse aqui em Petrópolis, o que essas paredes têm para me dizer, não é? O que esse órgão tem para me cantar? Né? O que é que esses bancos dizem para a minha história e para a história dessa cidade, já que eu sabia que as pessoas estiveram ali ajoelhadas, rezando, agradecendo a Deus, chorando, não é? E história de muitos anos ligada a essa cidade. Então eu queria descobrir essa história. Qual o mistério por trás dessa catedral? Então, o livro nasceu justamente dessa curiosidade, desse desejo de conhecer, mas principalmente por um desejo de amar ainda mais. Quais tipos de ferramentas o senhor utilizou como pesquisa? O método, utilizei naturalmente o método científico, não é? Preparando um esboço inicial daquilo que eu desejava, e ingressando nos principais arquivos da diocese, né? Nós temos o arquivo do seminário, o arquivo diocesano, que por acaso fica em minha casa, então foi mais fácil fazer essa pesquisa. Depois, no arquivo da catedral, então, os arquivos eclesiásticos. Depois eu fui à Biblioteca Nacional para descobrir especialmente as plantas, o primeiro momento ali quando a família imperial resolve construir a grande catedral, né, por parte de Dom Pedro II e da princesa Isabel. E, finalmente, né, os arquivos municipais e federais. No municipal, busquei o arquivo da cidade de Petrópolis, que fica ali vizinho, né, à Praça da Águia, né, ali está o arquivo da cidade de Petrópolis, o arquivo municipal, como também o arquivo do Museu Imperial. Então, com esses arquivos e com mais os livros paroquiais do tombo, e juntamente com aquilo que os outros escritores de Petrópolis já tinham pesquisado sobre a catedral, então, dentro desse trabalho todo anteriormente elaborado, e com tudo aquilo que estava à mão, então eu construí o livro justamente sobre a Catedral de Petrópolis. Para aguçar um pouquinho a nossa curiosidade, o senhor pode adiantar algumas curiosidades que o senhor encontrou durante essas pesquisas e que estão na obra? Já alguns escritores já falavam que a primeira pedra fundamental colocada ali no centro da igreja, né, sobre o altar, ela estava ali, existia uma pedra fundamental onde Dom Pedro II havia colocado uma coleção de moedas e a ata, não é, do nascimento da catedral. Eu descobri coisas interessantes nessa pedra fundamental, porque toda a catedral, quando vai ser construída, se faz uma pedra, cava-se essa pedra e no meio colocam uma série de documentos. Então descobri que ali foram colocados documentos da coroa portuguesa, foram colocados os jornais da época, tanto de Petrópolis como da corte que ficava no Rio de Janeiro, essa coleção completa de moedas do Império
brasileiro, coleção particular de Dom Pedro II, então uma coleção valiosíssima de moedas de ouro, prata e bronze, e ali também foi colocada, digamos, a ata que celebrava o nascimento da catedral. Essa primeira pedra fundamental. Na segunda pedra fundamental, além dos jornais, testemunhos do período, puseram também uma cópia da Lei do Ventre Livre que havia sido assinada pela Princesa Isabel em 1871. Nós estamos no ano de 1876, não é, quando a pedra fundamental é colocada, né? Então, em 84 é colocada essa segunda pedra fundamental. Então, isso foi uma coisa bem interessante. Outra coisa bem interessante é saber que a Princesa Isabel, mesmo expulsa do Brasil, sem guardar rancores, manda vender os terrenos e 410 apólices do Branco do Brasil para que a catedral pudesse continuar sendo construída após a queda do Império e o início da República, porque em 1889 a catedral parou as obras, né? Pararam as obras da catedral. Um outro ponto interessante é saber que principalmente as mulheres foram responsáveis por essa construção. Princesa Isabel, não é? A baronesa de São Joaquim, que doou todas as suas joias no final da sua vida, todos os seus pertences mais caros, os seus cristais, os seus quadros e a própria aliança de casamento para que tudo fosse vendido e fosse doado para a obra da catedral. Como também a baronesa, esqueci agora o nome da baronesa, perdoe-me aí, né? Porque são tantos nomes, né? Essa mulher, ela vai acompanhar toda a construção da obra da catedral, principalmente escolhendo pelos principais artistas do século XX, princípio do século XX, aquilo que devia configurar a beleza da catedral, né? A obra em mármore, né, de Carrara de Jean Magru, que é o principal escultor dali, a baronesa de Muritiba, esse é o nome da senhora, né? Baronesa de Muritiba. Os vitrais que foram colocados em 28, e é um trabalho muito bonito, porque essas mulheres se unem, naturalmente junto com o povo, que também vai fazer a sua colaboração, para dar o melhor possível para aquela catedral. Chamando, aliás, um protestante, que é um luterano, que vai construir o órgão da catedral, que ali vai ser implementado em 1939, e esse mesmo luterano vai fazer todas as molduras das vias sacras da igreja, como também os bancos e os confessionários. É uma obra muito bonita, porque elas chamaram todos, sem olhar religião, sem olhar cultura, unindo forças ricos e pobres, intelectuais e letrados, o povo de Deus, para construir esse presente que nos foi doado de uma forma tão maravilhosa. Bispo, a obra também reúne um acervo riquíssimo de fotografia. Como foi a seleção destas imagens? Naturalmente, eu convidei um profissional, uma fotógrafa, né, Renata Ferreira Lima, que foi a fotógrafa que responde pela beleza do livro. Eu não quis fazer um livro de fotografia. O primado não foi pela beleza das fotografias, mas pela beleza dos documentos e daquilo que historicamente era mais interessante. É um trabalho de pesquisa, não é apenas um trabalho para engrandecer a Catedral de Petrópolis. Então, ali estão fotografias dos principais documentos para orientar os historiadores no futuro, como também para dar também, mostrando a Petrópolis de ontem, a Catedral de ontem, a Catedral de hoje, aquilo que nós temos de mais belo, não é, reunido em um livro. Então, a preocupação foi essa. Então, Renata responde pela fotografia, e eu fiz questão nas legendas de colocar legendas um pouco maiores, porque nós sabemos que as pessoas gostam muito das fotografias. Para que elas não olhem a fotografia e não esqueçam do texto, eu já pus ali, abaixo da fotografia, né, o resumo daquilo que vai ser encontrado naquela página, esperto para que as pessoas, pelo menos, tenham uma compreensão de todo o livro. Eu te peço para mostrar um pouco a obra para a gente, a capa, para que as pessoas se familiarizem. Aqui está o livro, a Catedral. Aqui está o livro, a Catedral de Petrópolis, Santuário da Memória da Cidade Imperial. Eu sugiro que as pessoas leiam o livro por um motivo, não porque eu escrevi o livro, mas você deve ler esse livro porque Petrópolis tem muita história, tem muita beleza. Eu pretendo continuar estudando, porque a gente só consegue amar aquilo que a gente conhece, não é? Aquilo que a gente experimentou. Então, é assim que a gente deve fazer com a nossa cidade, não é? Foi profundamente acolhido por Petrópolis e desejo cada vez mais conhecê-la, para amá-la ainda mais e falar das belezas dessa cidade, não é? Inigualável, porque, como diz o hino aqui da cidade, né? Quem imaginou ser feliz em outra cidade é porque nunca viveu aqui. Então, portanto, vamos aproveitar bastante Petrópolis e toda a sua riqueza histórica.
Lançado pela Fundação Sesgran Rio, onde pode ser encontrado? Exatamente, não é? Aliás, quero aproveitar para agradecer à Fundação que confiou na beleza, não é, desta obra que aqui está, né? Para que você tenha uma ideia. E esse livro pode ser encontrado dentre outras paróquias, especialmente na Catedral de Petrópolis, e na livraria C1, que fica logo abaixo ali da paróquia do Rosário. Então, nessas duas igrejas, principalmente Catedral e Rosário, as pessoas podem encontrar essa obra. Bispo, lhe agradeço muito pela sua presença. Eu que agradeço, uma graça muito grande, né? E vamos amar, não é, aquilo que nos legaram, porque, afinal de contas, quando Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Essa é uma obra, né, dos antigos petropolitanos, porque foi construída pela fé em Deus e pela fé também naqueles que haveriam de aproveitar a grandiosidade da fé ali realizada, não apenas em pedras, mas também pelo coração. Muito obrigada pelas palavras. O CP Online fica por aqui e até a próxima.